Olha bem pro espelho. O que você vê ali é mesmo o seu desejo ou o plano de outra pessoa? Se eu te disser que a sua insatisfação com a sua barriga, com o seu formato do rosto, com seus braços, com suas pernas, não nasceu com você? E mais, e se eu te provar que o corpo perfeito nunca foi sobre saúde, mas sim sobre um mistério muito mais profundo? Um jogo onde o culpado muda sempre de identidade. No final das contas, nós somos apenas organismos de água, carne, ossos e pele. E ainda assim, passamos a vida toda acreditando que existe um jeito certo de ocupar esse corpo. Eu sou Olivia e hoje eu te levo comigo para desmascarar o monstro por trás da maior farsa dos últimos 10.000 anos. A invenção do corpo ideal. Respira fundo, porque essa investigação vai no fundo das cavernas até o remédio de última geração na farmácia da sua rua. Nossa primeira parada nos leva a 25.000 anos. E analisando os vestígios deixados em terra firme, temos a Vênus de Willendorf. Se os filtros do Instagram existissem no Paleolítico, ela seria provavelmente a maior influenciadora de todas. Mas calma. Observe um pouco. Ela tem seios fartos, quadris gigantescos e uma barriga extremamente proeminente. Então aqui nós temos a nossa primeira pergunta. Por que hoje a sociedade tenta esconder o que antes era o ápice absoluto da beleza? E a resposta não é estética, é pura sobrevivência. Em um mundo hostil de frio extremo e onde morrer de fome no inverno era a regra, acumular tecido adiposo não era um defeito ou falta de foco. Era o maior superpoder biológico que uma pessoa poderia ter. Aquelas curvas representavam a capacidade de resistir à crise e, acima de tudo, a capacidade de sustentar a vida. Em uma época sem supermercados ou geladeiras, aquela gordura corporal garantia que uma mãe conseguiria gerar, parir e amamentar um bebê no pior cenário de escassez. Até aqui parecia que a beleza obedecia apenas à natureza, mas foi exatamente nesse momento que aconteceu algo inédito. Pela primeira vez, alguém decidiu que a natureza estava errada e tentou corrigir o corpo humano com a matemática. Dando um salto comigo, chegamos até a Grécia Antiga. Aqui o monstro ganhou uma máscara nova e perigosa, a geometria. Escritores como Policleto criaram regras matemáticas bizarras. Eles decidiram para que você ser considerado belo, seu corpo precisava medir exatamente de 7 a 8 vezes do tamanho da sua cabeça. Criaram até um termo conceitual, Kalon Kagaton. A ideia de que um corpo perfeitamente simétrico era o espelho exato de uma mente virtuosa. Ou seja, se você estivesse fora do peso ou não seguisse as proporções matemáticas, a sociedade grega não achava apenas que você não se cuidava. Elas achavam que você tinha um desvio de caráter. Você já percebeu como a gente ainda faz esse julgamento? Esse mesmo julgamento moral cruel hoje em dia, quando associam o peso à preguiça ou desleixo. Mas o problema de transformar o corpo em símbolo de virtude é que basta mudar quem controla a sociedade para mudar completamente o significado de beleza. E foi exatamente isso que aconteceu quando a igreja assumiu o controle da Europa. Mas as pistas ficam ainda mais sombrias quando a gente entra na Idade Média. Com a igreja no controle, o corpo ocidental deixou de ser obra de arte a uma verdadeira fábrica de pecados. O prazer foi criminalizado e o corpo feminino virou o maior suspeito do crime. Para investigar o padrão de beleza dessa época, basta olhar para as pinturas sacras. As mulheres precisavam parecer quase etéreas, sem desejos, desprovidas de qualquer traço de sexualidade. Para alcançar esse ideal de pureza celestial, elas recorriam a práticas externas. Usavam misturas corrosivas para raspar a linha do cabelo até o topo da cabeça, criando testas gigantescas que passavam uma imagem de uma inocência quase infantil e intelectualmente dócil. Os seios eram pressionados com faixas para parecerem minúsculos e inexistentes. E a pele precisava ser de uma palidez quase cadavérica. Prova definitiva de que aquela mulher passava o dia trancada rezando, longe do sol e longe do trabalho braçal. Até que a engrenagem da história virou de novo. Veio o Renascimento, o Barroco, a fome apertou de novo na Europa devido às mudanças climáticas, às guerras e, de repente, as pinturas de Peter
Paul Rubens trouxeram as curvas marcadas, as dobras nas barrigas e as celulites direto para o topo do desejo. Por que essa reviravolta? Elementar, meus caros. Se a imensa maioria dos camponeses estava morrendo de fome e trabalhando de sol a sol nas plantações, ficar gordo e ter a pele branca como leite significava apenas uma coisa: eu tenho comida em abundância, eu tenho dinheiro e eu tenho servos para trabalhar sob o sol para mim. Estão vendo a grande revelação aqui? A beleza nunca foi um consenso biológico ou um romance abstrato. Ela sempre funcionou como o maior outdoor do status econômico e poder da história da humanidade. Então tem algo que ainda não fecha nessa investigação. Se os padrões mudam o tempo inteiro, por que esse detalhe parece sobreviver há séculos? Porque em tantos lugares do mundo, o rosto considerado ideal continua sendo branco. Aqui a nossa investigação deixa de ser apenas sobre beleza. Essa é a pergunta de $1 milhão. E para responder ela, nós precisamos separar a história em duas partes. O momento em que ser branco era apenas uma questão de classe social e o momento exato que isso virou uma arma de controle racial. Se olharmos para a Antiguidade ou para a Idade Média, a obsessão pela palidez já existia na Europa e até em algumas partes da Ásia. Mas o motivo era mais uma vez econômico. A pele escura, como eu disse anteriormente, significava que você era um camponês que passava o dia todo sob o sol. A pele branca significava que você tinha dinheiro para poder não trabalhar no sol. Mas o verdadeiro monstro, o padrão eurocêntrico globalizado, nasceu com data e local demarcados. O século XV, com o início das grandes navegações e a colonização. Você já percebeu como as grandes farsas históricas sempre usam a ciência ou a religião para se justificarem? Claro que essa história é remota à África. A origem da humanidade está na África, como eu já expliquei nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Mas o padrão estético global não nasceu lá. Ele foi construído muito depois, durante a expansão colonial europeia. Quando as potências europeias decidiram colonizar as Américas e escravizar a população africana, eles precisavam de uma justificativa moral para cometer essas atrocidades. Foi aí que intelectuais, cientistas e colonizadores brancos começaram a desenhar uma teoria perversa, a que a branquitude era o topo da evolução humana. O sinônimo biológico de pureza, inteligência e, é claro, beleza. Tudo que desviasse disso, nariz mais largos, lábios carnudos, cabelos crespos ou pele escura, passou a ser caracterizado nas artes e nos livros como primitivo, exótico ou inferior. Traços físicos, como a pele mais clara, surgiram como uma adaptação ambiental em regiões de menor incidência solar. O problema começou quando diferenças biológicas naturais passaram a ser tratadas como sinais de superioridade humana. O padrão passou a ser branco no exato momento em que os donos do poder econômico e militar decidiram que o resto do mundo tinha que se parecer como eles para se sentirem aceitos. Eles colonizaram as nossas terras, mas o golpe mais profundo foi a colonização do nosso imaginário. É por isso que até hoje, no inconsciente coletivo, aquela imagem da loira, magra, alta e branca, com olhos azuis, opera como o padrão fantasma. Não é uma preferência estética natural, é uma cicatriz histórica que nunca fechou. Mas existe um detalhe curioso nessa investigação. Até agora, o culpado já mudou de máscara várias vezes. Mas no século XIX, ele encontra a arma mais eficiente de todas: convencer pessoas perfeitamente saudáveis de que parecer doente era bonito. A Revolução Industrial mudou tudo. As cidades cresceram, a comida processada começou a aparecer e a burguesia precisava de algo novo para se diferenciar das pessoas que trabalhavam nas fábricas. A solução? Romantizar a morte. No auge do romantismo, o padrão de beleza era parecer que você estava morrendo de tuberculose. É sério. O ideal eram olheiras profundas, magreza esquelética e uma pele tão translúcida que dava para ver as veias. As mulheres burguesas usavam espartilhos extremamente apertados, que deformavam as costelas e esmagavam literalmente os órgãos internos, para alcançar a famosa cintura de vespa. E essa fragilidade
atividade física não era por acaso. Ela servia perfeitamente para justificar o papel social de uma mulher naquela época. Um ser frágil, propenso aos desmaios, feito para ficar trancado em casa, totalmente dependente do homem. Mas no século XX, com o nascimento do cinema de Hollywood, esse monstro ficou absurdamente mais rápido. Ele parou de mudar a cada 300 anos e passou a mudar a cada década. E a pergunta é, nos anos 20, o padrão exigia um corpo andrógeno, reto e sem curvas, com mulheres enfaixando os seios e cortando os cabelos curtos. Por quê? Era a ressaca da Primeira Guerra Mundial. As mulheres tinham entrado no mercado de trabalho, conquistando o direito ao voto, em alguns lugares, claro, e queriam liberdade de movimento, rejeitando tudo que lembrasse os espartilhos do passado. Aí damos um salto para os anos 50. O cenário mudou. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado e o sistema precisava que as mulheres saíssem da fábrica e voltassem correndo para casa. Como convencê-las? Através da hiperfeminilidade de Marilyn Monroe. O padrão virou a ampulheta, busto farto, quadril largo e cintura fina, celebrando a domesticidade e a maternidade no pós-guerra. E depois de décadas de idas e vindas, o pêndulo oscilou para o lado mais sinistro de novo nos anos 90, a era do heroin chic, liderada pela modelo Kate Moss, por exemplo. O ideal agora de novo era ter um corpo extremamente magro, pálido, com olheiras e aparência exaustas, porque era um reflexo da cultura grunge, do consumo de drogas nas festas de elite e de uma reação da moda contra o visual super colorido dos anos 80. Percebem o padrão de comportamento do nosso culpado? Se você cruzar os dados de todas essas eras, a comprovação histórica e científica é uma só. O corpo ideal nunca, jamais é o corpo natural da maioria das pessoas em uma época. E agora, finalmente, nós chegamos ao presente. O lugar onde o monstro não se esconde mais em estátuas ou quadros no museu. Ela mora exatamente aí, dentro do seu celular. É a era da beleza algorítmica. Até pouquíssimo tempo atrás, você vai se lembrar, o padrão dominante era a silhueta slim chic, popularizada pelas Kardashian. Uma cintura impossível, um corpo que desafia a biologia humana e que era apenas alcançável com intervenções cirúrgicas pesadas, como a lipoled e a transferência de gordura em escala industrial. Mas nos últimos 2 anos, a indústria farmacêutica deu o maior golpe de mestre de toda a nossa investigação. O Ozempic abriu as portas e o Mounjaro chutou a porta de vez. Pela primeira vez na história da medicina, uma caneta injetável semanal consegue desligar o ruído mental da comida diretamente no cérebro. O Mounjaro promete perdas de peso de até 20% do peso total corporal, algo que antes só víamos em mesas de cirurgia bariátrica. E o resultado disso na cultura pop é um efeito dominó avassalador. E aqui eu preciso abrir um parêntese para minha própria investigação de campo. Eu moro na Europa tem 7 anos e conversando com as pessoas aqui eu percebo um choque cultural bizarro. Na minha rotina aqui, no dia a dia, com os colegas, amigos, pessoas do trabalho, ninguém nunca me falou de Mounjaro. Na verdade, ninguém no meu círculo social nunca falou sobre a possibilidade de fazer uma cirurgia estética. Aquela cultura de ir religiosamente no dermatologista, fazer algum procedimento ou ir ao dentista para mudar radicalmente o sorriso com lentes de resina mal existem no cotidiano deles. Mas quando eu olho para o Brasil, quando eu vou para o Brasil, a realidade é outra completamente diferente. O Brasil, na minha opinião, parece que virou o epicentro absoluto dessa obsessão. Na verdade, a gente já sabe que o Brasil guarda esta fama de ser um santuário da beleza e da vaidade. Então, o Mounjaro, por exemplo, virou assunto de mesa de bar, assim como as cirurgias estéticas. Virou um desejo de consumo e uma febre que atropelou qualquer debate sobre aceitação corporal. Sabe o que é mais irônico, contraditório e assustador nesse mistério? É que a perda de peso ultra rápida esvazia o rosto de forma violenta. Então, a pele fica flácida e com um aspecto visivelmente envelhecido, o que a medicina já apelidou de Mounjaro Face. Mas como esse medicamento custa uma verdadeira fortuna por mês e o acesso é restrito, exibir esse rosto cansado e esse corpo magro da noite pro dia parece ter virado o maior marcador da elite atual.
E depois de atravessar 25 mil anos de história, finalmente temos pistas o suficiente para desmascarar o culpado. E é nesse momento que tiramos a máscara do vilão para ver quem estava assustando todo mundo. E quem está por trás disso não é o espelho. É uma engrenagem gigantesca que mistura controle social, lucro industrial e a nossa eterna necessidade de pertencimento. O paradoxo mais cruel do nosso século é que toda essa pressão vem disfarçada de um discurso lindo. A mensagem nas redes não é mude para agradar os outros, mas sim mude por você mesma. Sinta-se bem na sua própria pele. Só que a entrelinha diz: desde que a sua pele seja impecável, modificada pelos procedimentos certos e caiba no tamanho 36. Eles terceirizam a culpa para a nossa própria consciência. Então aqui fica o meu desafio final para você. Na próxima vez que você olhar para o espelho e sentir que precisa mudar algo no seu corpo, para um segundo, respira e pergunte-se: esse desejo é genuinamente seu ou você está apenas deixando o algoritmo ganhar esse jogo? Se você gostou dessa viagem pela história da beleza, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal e lembre-se, investigar o passado é a única forma de não virar refém dele. Eu sou Olivia e até o próximo episódio.